Ah, Eric, mas você não é médico. Como você ousa receitar essas coisas? Bom, eu ouso receitar essas coisas exatamente porque eu não sou médico. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É, o problema dos médicos é que os médicos eles estão muito associados às indústrias farmacêuticas. Eu vou dizer uma coisa pra você sobre as indústrias farmacêuticas. Olha só, exerça um pouquinho de lógica. Se tem uma coisa que faz uma diferença muito grande na sua vida, é aprender a exercer a lógica. Juro pra você, se você aprender a exercer a lógica, você vai resolver muitos problemas na sua vida. Pode acreditar nisso, tá? Se você aprender a exercer a lógica, você vai resolver muitos, mas muitos mesmos problemas na sua vida, tá? Bom, exercendo a lógica, a gente pode concluir que, se você tem uma indústria que lucra com a doença, por que essa mesma indústria eliminaria a fonte total de seus lucros? Para pensar, meu amigo. Eu vou repetir. Se você tem uma indústria que lucra com a doença, por que esta mesma indústria teria a intenção de acabar com a fonte dos seus lucros? Pense, se uma indústria farmacêutica está para solucionar as doenças, bom, a indústria farmacêutica então eliminaria as doenças. Eliminando as doenças, o que levariam as pessoas a comprar os mesmos remédios fabricados por aquela indústria? Se a indústria eliminasse a doença, ela eliminaria o mercado. Se ela elimina o mercado, ela não tem fonte de faturamento. Ela não tem venda. Bom, se ela não tem venda, ela quebra. E por que a indústria teria o desejo de quebrar-se? Me diz uma coisa, que empresário constrói um negócio para passar anos construindo um negócio para lá na frente quebrá-lo miseravelmente por seu próprio desejo? Olha, ele pode quebrar o negócio, mas não pelo seu próprio desejo. Ele não quer quebrar o negócio. Ele acaba quebrando por um erro, ele acaba quebrando por uma mudança de mercado, mas ele não quebra porque ele quer quebrar. E aí, que indústria que empresa dentro da indústria farmacêutica o faria? Faria isso? Não existe. Não existe. Quem fabrica os recaptadores de serotonina, ou seja, quem fabrica os remédios que geralmente são utilizados para tratar depressão, né, os recaptadores de serotonina, os inibidores, né, da recaptação, se eu não me engano, de serotonina, que basicamente parece que os remédios eles aumentam a disponibilidade de serotonina no cérebro, né? Que logicamente não trata o problema de depressão, trata apenas os sintomas. Ou seja, se tratar o problema, eliminaria a depressão. Eliminando a depressão, elimina-se o cliente. Eu vou repetir. Se você de uma certa forma cria um remédio que resolve o problema, um fármaco que resolve o problema da depressão, você de uma certa forma estaria eliminando a doença daquele indivíduo. Bom, por que diabos o indivíduo que não é deprimido ia comprar remédios ou, de uma certa forma, ia consultar com médicos que o recomendaria esses remédios, esses fármacos, né, para ele? Me diga. Um indivíduo que não tem depressão não compra medicamentos para depressão. Um indivíduo que não tem ansiedade não compra medicamentos para ansiedade. Ora, se ele não compra, isso quer dizer que a doença gera o mercado. E se a doença gera mercado e, de uma certa forma, as indústrias se mantêm por conta da doença, ou seja, se elas lucram em cima da doença, porque diabos tratariam a doença? É óbvio que vão ficar tratando os sintomas. Tratar os sintomas não é tratar a doença.
A doença é a causa. Para eliminar os efeitos, né, para eliminar o mal-estar do indivíduo, precisa eliminar a causa. A causa é a doença, mas se você eliminar a doença, perde-se o mercado. Então você vai tratar os sintomas. Então você de uma certa forma está cozinhando o indivíduo em banho-maria. Você não está resolvendo o problema dele. E é basicamente isso que as indústrias farmacêuticas fazem. Por que abafam tudo que é natural? Por que abafam tudo que é natural? Porque quase ninguém conhece o natural healing. Por que quase ninguém conhece o uso das ervas medicinais? Por que quase ninguém conhece os chazinhos para resolver os problemas? Por que quase ninguém conhece os suplementos alimentares? Por que quase ninguém conhece aquilo que de fato é natural? Os nutrientes, as vitaminas, os efeitos que basicamente vêm de certas ervas, como até mesmo o Ora Pronobis. Por que quase ninguém conhece isso aí? Entende? É exatamente porque as indústrias abafam. As indústrias abafam. Suprimem isso. Os médicos não recomendam para você um Ora Pronobis. Você nunca foi consultar no médico chegando lá com dor de barriga e saiu de lá com uma receita dizendo tome chá de boldo. Nunca. A verdade é que a indústria farmacêutica usa os médicos como PV, ponto de venda. Os médicos, de uma certa forma, sinalizam, vai buscar esses comprimidos. E, logicamente, a pessoa vai, sendo que tem outras alternativas, mas quem é que pesquisa alguma coisa nessa vida, né? Então, acontece que você tem um entupimento de remédios nas pessoas, remédios que tratam os sintomas e não eliminam o problema, a não ser que sejam doenças, que sejam problemas recorrentes. Não é? Um remédio, por exemplo, que serve para a diarreia, ele pode até curar você da diarreia. Mas uma diarreia você pode ter outra logo ali. Entendeu? E, logicamente, ainda se tem mercado. Mas quando você pega, por exemplo, uma doença como depressão, a depressão é extremamente lucrativa. Você vê quantos bilhões os Estados Unidos gastam com remédios de depressão? Entende? O Prozac é um dos medicamentos mais vendidos. Os remédios para tratar o TDAH são um dos medicamentos mais vendidos. E ora, e você acha que algum TDAH é curado? Além de levar muito tempo, ou seja, a pessoa vai gastando, né? Vai gastando. É completamente ineficaz. Juro pra você que se recomendasse uma yoga ou uma meditação, teria bem mais efeitos. Mas, ora, quem da indústria farmacêutica tem uma academia de yoga, não é verdade? Quem da indústria farmacêutica iria ganhar dinheiro com meditação? Não, nenhum deles. É por isso que te entopem de remédio. Então a verdade é que as pessoas elas estão completamente afundadas em medicamentos, afundadas em fármacos, e elas de uma certa forma não pensam em outras alternativas. E lógico, quem é que está dando outras alternativas? Não é? É interessante o lucro. Né? Então, o lucro, de uma certa forma, ele é necessário, né? Só que é necessário para aqueles que lucram, né? Agora, de uma certa forma, para as pessoas, o lucro não lhes interessa absolutamente nada, porque o lucro, na verdade, as prejudica. Na verdade, não é o lucro que as prejudica, né? Mas é a intenção por detrás da indústria. A gente também tem que levar em consideração que no mundo capitalista as empresas não sobrevivem sem dinheiro, né? Elas de fato precisam lucrar, mas, né? É uma coisa que precisa ser pesada, né? Pesada. E o indivíduo ele tem que saber escolher aquilo que vai lhe trazer a maior vantagem.
Não adianta você ficar gastando horrores no medicamento para tratar a depressão que não trata a depressão. Você está pagando para não obter o resultado que você almeja. Você está entendendo? Certamente, entende? Existem métodos e meios que tratam a depressão bem mais rápido, como, por exemplo, o tratamento do microbioma. Cara, é uma coisa que ninguém tá falando. O tratamento do microbioma. Como assim o tratamento do microbioma? Você tem uma porrada de bactérias aí no seu intestino que, de uma certa forma, elas poderiam estar produzindo serotonina de uma forma avassaladora. Exatamente, meu amigo. Você lá tá gastando horrores de dinheiro com remédios, né? Com Prozacs, né? É que basicamente aqui não se compra o Prozac, né? Mas o Prozac, eles são... Agora, eu esqueci o nome, cara. Mas eu não lembro se são inibidores... Não, eu sei que tem alguma coisa a ver com recaptação de serotonina, tá? Eu sei que tem alguma coisa a ver. Agora eu esqueci o nome desse remédio. Eu só lembro da sigla, eles são conhecidos como IRSS, tá? E esses remédios, eles de uma certa forma servem para a depressão e parece que eles fazem um efeito de recaptação de serotonina que de uma certa forma aumenta a disponibilidade de serotonina no cérebro. Mas, meu amigo, você pode produzir um caminhão de serotonina por meio de suplementação do triptofano e por meio do tratamento do microbioma, ou seja, o fornecimento e a estimulação de boas bactérias simplesmente por meio da dieta, eliminando uma dieta rica em carboidratos e adicionando gorduras boas como a do azeite de oliva, as gorduras monoinsaturadas, né, e as gorduras ômega 3. Acabou! Faz uma dieta desta forma, né? Ou seja, baseada em alimentos com baixo teor de carboidratos, né? Alimentos, inclusive, que eles têm o índice glicêmico abaixo de 50 abaixo de 50 pontos. Lembrando que o índice glicêmico são os índices dos alimentos, né? Que basicamente determinam a velocidade em que eles são transformados em glicose e são lançados na corrente sanguínea que despertam a insulina. Então, esses alimentos, quanto maior é o índice glicêmico dele, mais rápido eles são transformados em glicose e mais insulina é lançada na corrente sanguínea para, de uma certa forma, remover toda aquela glicose. E essa glicose em alta na corrente sanguínea não é muito bom para o corpo. Isso gera uma série de efeitos que são extremamente nocivos, tá? Como, por exemplo, a própria inflamação. E você, de uma certa forma, tem uma necessidade de reduzir isso aí. Reduzir, e basicamente você reduz com alimentos que têm um índice glicêmico baixo. Os alimentos que têm índice glicêmico baixo, eles demoram para ser transformados em glicose. Eles vão sendo transformados em glicose pouco a pouco, ao longo do tempo. Isso vai sendo lançado na corrente sanguínea de pouquinho em pouquinho, o que não desperta uma grande quantidade de insulina e, de uma certa forma, não gera toda essa inflamação que geraria se esses alimentos tivessem um índice glicêmico elevado. Então, uma dieta pautada em cima de baixo índice glicêmico e gorduras monoinsaturadas faz um milagre por você, juro pra você. 3 colheres de azeite de oliva pela manhã quando você acordar faz um bem incrível. Vai melhorar a sua circulação, tá? Se você tem aí disfunção erétil, vai melhorar, vai te deixar com o pênis mais duro, se é isso que você tá precisando, ó. Homens aí que basicamente estão com problemas sexuais, atente-se para isso. 3 colheres de azeite de oliva. Lógico, né, que não é o próprio azeite de oliva, mas as gorduras que estão no azeite de oliva, que são excelentes, desde que não sejam aquecidas. Então eu vou começar a fritar meus alimentos no azeite de oliva. Não vai adiantar e vai ser pior ainda. Porque essas gorduras elas não podem passar de 180 graus Celsius, porque senão elas se tornam venenosas. Então é importante você, de uma certa forma, adotar o consumo de gorduras monoinsaturadas e suplementar ômega 3 e triptofano. É exatamente o que eu faço, meu amigo, e faço isso já há um bom tempo.
há um bom tempo. É incrível o milagre que isso faz pelo seu estado de humor. Entende? É incrível o milagre que isso faz até mesmo para sua mente. Entendeu? Um dos grandes problemas, cara, isso é um dos grandes problemas. Eu já li vários livros sobre obesidade. Eu já li outros livros também sobre o microbioma. E vou dizer uma coisa para você. Tem uma coisa em comum entre esses livros. A dieta rica em carboidratos. A dieta rica em carboidratos está fazendo uma desgraça. Uma desgraça na vida das pessoas. Um dos grandes problemas hoje é a dieta rica em carboidratos. A dieta rica em carboidratos está gerando obesidade de uma forma estrondosa. Estrondosa. Entende? Exatamente por quê? Porque, de uma certa forma, os carboidratos, eles cooperam extremamente para o acúmulo de gordura. Eles estimulam a lipofilia. Lipofilia nada mais é do que a produção de gordura. Então, também você pode levar em consideração a questão da lipogênese, né? Essa lipogênese, ou seja, a criação de gordura, lipogordura, gênese, criação, origem, né? Essa criação de gordura, ela é determinada pelos carboidratos, que de uma certa forma muda o fluxo da gordura, gera um descontrole no fluxo da gordura, né? Uma das coisas que você precisa se atentar, se porventura você quer emagrecer, é controlar o fluxo da gordura. Tudo se pauta nisso. Controlar o fluxo da gordura. E a gordura, ela pode ser controlada por meio do controle da insulina. A insulina, por si só, ela é lipogênica. Quando a insulina ela está em alta na sua corrente sanguínea, ela de fato faz você engordar, exatamente porque ela vai determinar a presença de um hormônio chamado lipase lipoproteica, a LPL. Essa LPL, quando a insulina está alta, a LPL ela vai canalizar toda a gordura para expandir os adipócitos. Os adipócitos nada mais são do que o tecido, nada mais é do que o tecido adiposo. Então, quando o tecido adiposo ele recebe gordura, ele acumula triglicerídeo, né? Ele forma as moléculas de triglicerídeos, né? Que é basicamente quando os ácidos graxos, que são gorduras, elas se fundem numa molécula de glicerol. Você forma os triglicerídeos. 3 moléculas de ácidos graxos se unem com uma molécula de glicerol. O corpo ele faz isso para poder estocar melhor, né, a gordura nos adipócitos. Tá? Os triglicerídeos eles servem para armazenar a gordura nos adipócitos, já que o corpo ele precisa deixar a gordura em forma de ácidos graxos para que elas possam atravessar as membranas das células adiposas, né? Então, de uma certa forma, você ali fica com os ácidos graxos. Só que quando elas são estocadas, elas se tornam triglicerídeos. E elas vão estocar. E o controle desse estoque é promovido pela LPL. A LPL vai determinar o quanto de triglicerídeos será estocado e o quanto de triglicerídeos vai acumular-se no tecido adiposo para expandi-lo. Então, quanto mais você está expandindo gordura, mais você está engordando. E para que ocorra uma comunicação para a saída da gordura do tecido adiposo, você precisa de uma outra molécula. Uma outra molécula que agora eu esqueci o nome, tá? São uns nomes bem complicados de decorar. Mas você precisa de uma outra molécula que aí, essa molécula, ela é estimulada pela insulina baixa, ou seja, pela pequena quantidade de insulina na corrente sanguínea, tá? É por isso que pessoas que sofrem de diabetes, elas geralmente têm dificuldades para emagrecer, né? Então, uma coisa importante é necessário controlar a insulina para controlar de uma certa forma a obesidade. Entende? Para não expandir os tecidos adiposos e de uma certa forma conseguir emagrecer. E não só isso. Os carboidratos, eles influenciam, eles alimentam as bactérias ruins no intestino. E o microbioma, ele acaba sendo populado por essas bactérias de péssima qualidade em detrimento das boas.
enquanto as gorduras de altíssima qualidade alimentam as boas, e dos quais lobos, quais vence aqueles que estiverem melhor alimentados. Você está entendendo? Então, você tem que alimentar exatamente as bactérias de maior qualidade. E você faz isso com uma dieta pautada em gorduras e proteínas. Não é à toa que o que mais tem hoje, eu fiquei assustado quando eu vi a quantidade de livros produzidos estimulando a dieta cetogênica. É uma coisa incrível, eu fico esbabacado com isso, né? E eu ainda não fiz pesquisas mais profundas na dieta cetogênica, mas é uma dieta que eu ainda vou implementar e vou praticar a dieta cetogênica. Certamente. Eu ainda estou de olho nela, não li muito sobre, até porque tem muita coisa para ler, mas é uma das coisas que eu vou mirar para entender, para aprender e para fazer, porque parece que essa dieta cetogênica ela tem benefícios estrondosos para a saúde, né? Então tá saindo muita pesquisa boa sobre a dieta cetogênica, né? Então, e é uma dieta pautada em gorduras boas, né? É mais gorduras e proteínas do que carboidratos, né? Então, e olha só que interessante, né? Todas as dietas que são indicadas para o emagrecimento, né? As dietas que basicamente você tem a Atkins, né? Que é pautada na proteína, né? E logicamente os alimentos mais proteicos são os alimentos que têm uma composição maior de gorduras, né? São os alimentos que basicamente têm gorduras e proteínas e menos carboidratos. Então, a Atkins indicando as proteínas como fonte de nutrientes, ela de uma certa forma também está indicando gorduras, basicamente, porque os alimentos que são ricos em proteínas também são ricos em gorduras, né? Mas o que acontece? Você tem também a low carb, que o nome já é extremamente sugestivo, né? Baixo teor de carboidratos, low carb. Você, de uma certa forma, tem a cetogênica, que basicamente é pautada no estado de cetose, né? Em gerar o estado de cetose, né? Um estado onde o corpo ele se alimenta da própria gordura e não, né, no estado de glicólise, por exemplo, onde o corpo se alimenta da glicose, que basicamente é produzida do carboidrato. Então, olha os benefícios que você tem com essas dietas, né? Essas dietas agora são as dietas... Não agora, né? Você pega a Atkins e a low carb, ela já vinha sendo. Agora, uma novidade mesmo é a dieta cetogênica. Mas, de qualquer modo, a dieta cetogênica ela é indicada mesmo até para tratar câncer. É uma coisa incrível, né? Então, você tem uma necessidade urgente de melhorar, alimentar as bactérias boas do intestino. E você faz isso cortando os carboidratos, se alimentando de alimentos ricos em gorduras boas, principalmente o ômega 3. E a suplementação do triptofano, ela é necessária porque tem uma bactéria que ela é chamado agora esqueci o nome, é um nome em latim muito estranho. Eu às vezes tento decorar esses nomes, mas eu vou ser bem sincero, esses nomes são bem difíceis de memorizar, né? Mas de qualquer modo, tem um tipo de bactéria boa que ela é a precursora da produção do triptofano, né? O triptofano, ele é o precursor da serotonina, que é tão necessária para quem sofre de depressão, né? Então, basicamente, essa bactéria, ela já produz o triptofano. O grande problema é que ela está sufocada por uma dieta rica em carboidratos. Tá aí o problema. Entende? Agora, a partir do momento que você alimenta o microbioma e você, de uma certa forma, estimula a produção dessas bactérias, você tem um estímulo, né, para gerar mais triptofano. E, de uma certa forma, você vai ter uma disponibilidade maior de serotonina. E não vai precisar de bosta nenhuma de recaptadores e remédios. Pronto, você já tem isso, você tem uma farmácia interna. O problema é que você não sabe como ativar. E por que você não sabe como ativar? Porque não querem que você saiba. E por que não querem que você saiba? Porque você vai deixar de ser o mercado. É muito simples. Você deixa de ser o mercado quando sabe ativar a farmácia interna. Você deixa de ser o mercado. Você deixa de ser aquela pessoa que vai lá comprar um remedinho porque está sofrendo de depressão porque o teu médico receitou. Você deixa de ser essa pessoa.
Entende? Então, você tem uma indústria que ela não está interessada em curar os teus problemas. Ela está interessada no teu bolso. Agora, cabe a você decidir o que irá fazer. E eu vou dizer uma coisa para você, o caminho natural sempre foi e sempre será o melhor. E o caminho natural é: mude o que você come. O que você come determina quem você é. O próprio Hipócrates, o pai da medicina, já falava isso anos atrás na Grécia Antiga. O que você come determina quem você é. Entende? Só que, lógico, os médicos, mesmo fazendo o juramento do Hipócrates, né, se tornam hipócritas. Fazendo um trocadilho. Se tornam hipócritas, né, e basicamente não recomendam para você caminhos naturais. Por quê? Porque o bolso deles não enche com isto. Então, meu amigo, urge você tratar as bactérias do seu microbioma com mais respeito, tá? E você faz isso eliminando essa dieta rica em carboidratos que certamente você tem. Então, os ganhos que você terá com isso são incrivelmente altos. Incrivelmente altos, porque isso determina a tua imunidade. Isso, de uma certa forma, vai te livrar de uma série de doenças, úlceras, esclerose múltipla, né, doenças autoimunes. Isso, de uma certa forma, vai te libertar até mesmo de doenças, de psicopatologias, como TDAH e até mesmo a depressão. Olha, você tem um caminho formidável. Entende? Você tem aí realmente uma farmácia interna, que são as bactérias do intestino, tá? Você é composto por elas, tá? Elas são como se fosse o teu terceiro corpo. O intestino também é conhecido como o segundo cérebro, para você ter ideia. Não sei se você sabe, mas tem um nervo chamado nervo vago que conecta o intestino ao cérebro. E por meio desse nervo, eles dois se comunicam. Entende? Então, quando você tem um microbioma saudável, salutar, quando você tem uma quantidade de bactérias boas, né, atuantes ali no seu intestino e produzindo, estimulando essa farmácia interna, juro pra você, você está aí, entende, se privando, né? Você está, de uma certa forma, prevenindo uma série de doenças mesmo. Então, meu amigo, ó, leva isso em consideração, tá? Você não precisa fazer muito, não. Você só precisa fazer o que eu disse para você aqui, ó. Aumenta a quantidade de ômega 3 e reduz a quantidade de gorduras ômega 6. Você tem 3 qualidades de gordura: as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas e as saturadas. Elimina as saturadas e as poliinsaturadas e busca mais aumentar a quantidade de consumo das monoinsaturadas, tá? Você tem o coco, o abacate, o azeite de oliva, são aí 3 excelentes fontes de gordura monoinsaturadas, tá? Quando você for fazer frituras, por exemplo, ao invés de usar óleo vegetal, utilize uma banha ou óleo de coco. O problema é que o óleo de coco é muito caro, tá? Não utilize azeite de oliva para fritar, pelo amor de Deus, tá? Mas a banha de porco, ela é excelente, tá? Elimina o óleo de soja, girassol e até mesmo o óleo de canola, tá? E foca exatamente no óleo, foca exatamente no, claro, se você puder, o óleo de coco, mas, né, pelos custos, talvez não seja viável para você, mas aí você usa a banha de porco. Bom, isso são fontes de gordura excelentes. As nozes, as oleaginosas em geral, tá? A castanha do Pará, a própria granola são fontes excelentes de gorduras de altíssima qualidade, tá? Não só de gordura de altíssima qualidade, mas das fibras. As bactérias do intestino amam fibras. Por isso, maçã, granola, os alimentos mais fibrosos, ou seja, com baixo índice glicêmico, tá? Os alimentos... Eric, quais são os alimentos com fibra? Muito simples. Pega as
tabelinhas do índice glicêmico e ver todos aqueles alimentos que têm o índice glicêmico abaixo de 50. Pronto, você tem aí os alimentos ricos em fibras, tá? Então, por quê? Porque as fibras são carboidratos, tá? Elas são carboidratos, mas são carboidratos de excelente qualidade, tá? Esses carboidratos são maravilhosos exatamente porque eles não são carboidratos que se convertem rapidamente em glicose, por isso não gera inflamação. Então, isso aí é importante, tá bom? Então, o caminho para que você possa alimentar essas bactérias é esse aí, meu amigo. E outra, pratique exercícios físicos, tá? Primeiro, para liberar as endorfinas. As endorfinas, elas são importantes para os estados de humor, tá? E outra, porque no exercício físico você tem uma administração melhor dos carboidratos internos do seu corpo. Você também tem uma oxigenação melhor das células, tá? Então, as atividades físicas, elas são extremamente necessárias para a saúde. Então, pratique atividades físicas regularmente. Uma das coisas que eu sugiro para você, compra um Mi Smartwatch, tá? Você encontra aí, tá? Mas compra um original, não vai comprar aquelas porcarias falsificadas, tá? Compra o Mi Smart Band, é o nome, tá? Você tem agora o Mi Smart Band 7, é o mais atualizado, é o mais recente, tá? Eu, no caso, tenho aqui no meu pulso 6, tá? E no Mi Smart Band você vai poder calcular o PAI, tá? O PAI nada mais é que um algoritmo criado por um pesquisador na Universidade da Noruega, em Uppsala, e basicamente ele criou esse algoritmo para determinar foi para calcular a quantidade de atividade física que você precisa ter, né, com base em certas informações que inclusive são coletadas pelo smartwatch, como por exemplo os batimentos cardíacos, tá? Algumas métricas acerca da sua atividade física, ele também vai colher, e logicamente ele vai calcular o PAI com base nisso aí, tá? O PAI é uma métrica que ele vai de 0 a 100, sendo 100 uma nota máxima. Lógico que você pode ultrapassar o 100 e isso é bom, tá? Inclusive, se você puder ultrapassar o 100, sempre ultrapasse. Agora mesmo eu tô aqui com 270 pontos no meu PAI. E ao longo de 7 dias você vai fazer pontos e perder pontos, tá? Os pontos eles duram apenas 7 dias, seja a quantidade de pontos que você fez. Ah, fiz uma atividade, ganhei 50 pontos de PAI. Tá, depois de 7 dias você vai perder esses pontos, tá? E aí vai acontecer que o PAI ele vai de 0 a 100. Você não pode ficar abaixo de 100, tá? Sua pontuação ela não pode ficar abaixo de 100 no PAI. Sempre que ela baixar do 100, você precisa fazer uma atividade para ultrapassar o 100 novamente, tá bom? Então, sempre que você estiver acima de 100, você está com uma nota de PAI ótimo e você está acima da média. E isso quer dizer que, mantendo o PAI acima de 100, você vai ganhar longevidade, você vai ganhar imunidade também, você vai ganhar saúde. Resumindo, você vai ganhar saúde, tá bom? Eu não fui muito a fundo acerca do que é o PAI, ainda não deu tempo de pesquisar a pesquisa realizada pelo professor norueguês, mas eu ainda vou pegar para descobrir o que esse PAI aí ele faz, porque uma das minhas taras é saúde. E eu sou tarado por saúde, eu quero saber tudo que promove saúde, tá bom? E, logicamente, eu busco uma série de coisas, inclusive, para aplicar na minha própria vida, tá? E essa do PAI é uma que eu estou aplicando e isso está me fazendo um bem extraordinário, está melhorando até a minha memória, está melhorando a minha cognição, está melhorando a minha capacidade de absorver informação, de raciocinar o meu processamento de informações. E, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe a importância do processamento de informações? Sabe o que é isso para sua vida? Não sei se você conhece, mas existe uma terapia chamada TCC, a terapia cognitivo-comportamental. Você sabe o que se pauta a terapia cognitivo-comportamental? O objetivo da terapia cognitivo-comportamental é apenas uma: fazer com que você processe as informações com verdade, com veracidade, sabia disso? Com precisão. Esse é o objetivo da terapia cognitivo-comportamental. Basicamente, ela parte de um pressuposto de que as pessoas desenvolvem certas psicopatologias por meio das interpretações erradas dos acontecimentos da vida. O que isso é? Isso é baixa capacidade de processamento de informação.
Então isso quer dizer que uma capacidade cognitiva baixa, uma capacidade de raciocínio baixa, uma incapacidade de processar informações cooperam para a produção de psicopatologias. Que uma terapia foi criada apenas para desfazer esse problema. Então, olha só, poderíamos resolver os problemas que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, resolve apenas melhorando a nossa capacidade de processamento de informação. Mas por que nós não fazemos esse diabo? Ora, exatamente porque a gente não se interessa nem um pouco por isso, não é verdade? Às vezes acontece um negócio e você nem para pensar no que seria, qual seria a melhor forma de interpretar aquele acontecimento na sua vida. As pessoas elas já não mais têm esse estado de reflexão, de introspecção. Elas querem sair fazendo as coisas do jeito delas, elas querem sair fazendo tudo à moda bicho. Elas querem de uma certa forma agir sem pensar muitas vezes. Então, urge a necessidade de pensar, de raciocinar, buscar entender o que está acontecendo à sua volta e interpretar essas coisas com uma capacidade, com uma qualidade melhor. Entende? É basicamente você seguir aquela regra do Epicteto, né? Ou seja, o que Epicteto dizia? Epicteto dizia que é assim, ó. O que faz diferença em mim não é o que aconteceu, mas como eu vejo aquilo que aconteceu. Em outras palavras, o que mais importa não é o que acontece comigo, mas o que eu faço daquilo que acontece comigo, né? O Epicteto é fantástico, né? Inclusive, se ainda você não leu as diatribes, se você não leu ainda como é que é o nome? O Enchiridion, tá? Leia o Enchiridion, tá? É importantíssimo para que você aprenda ali táticas espetaculares. Não sei se você sabe, mas o Aaron Beck, o criador da terapia cognitiva comportamental, ele se inspirava no Epicteto. Meu amigo, ele leu o Epicteto de cabo a rabo e basicamente ele desenvolveu a terapia cognitivo-comportamental com os pressupostos epictetianos, podemos dizer assim, né? Então, não sei se você sabe, mas a psicologia ela nasce da filosofia. Então não tem como você entender psicologia se você não entende filosofia. E esse é o grande erro da maior parte dos psicólogos que estão aí hoje. Eles não estudam filosofia. Eles bebem tudo de psicologia que encontram às vezes, outros nada, né? Mas filosofia eles não estudam. Ora, não estudar as origens é loucura. Por quê? Porque saber como as pessoas chegaram nos raciocínios que elas utilizaram para construir as suas bases teóricas é importantíssimo para que você entenda as bases e depois entender as construções que foram erigidas em cima dessas bases. Então isso é urgente. Aprender a filosofia, estudar filosofia é urgente, não só para quem é psicólogo. Se você não é psicólogo, a filosofia vai te ajudar até mesmo a entender os eventos, os acontecimentos que acontecem na sua própria vida. A filosofia te ajuda a fazer um juízo de valor que vale a pena e que, de uma certa forma, influi positivamente nos seus estados emocionais. Entende? Por isso que eu comecei esse discurso falando sobre a necessidade de você exercer a lógica. É exatamente por isso que a lógica vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. Por quê? Porque a lógica, ela te faz ver as coisas como elas são. Ver as coisas como elas são é a coisa mais importante na sua vida. Por quê? Porque o que gera os problemas psiquiátricos, o que gera as psicopatologias é exatamente ver as coisas distorcidas. Não é à toa que a terapia cognitivo-comportamental ela é focada em distorcer os pensamentos distorcidos. Entende? Então, você, de uma certa forma, precisa disso pra sua vida, tá? Olha, eu acho que, eu juro pra você, tá? Eu juro pra você. O que você está ouvindo aqui de mim agora
que você está ouvindo aqui de mim agora são coisas que poucas pessoas estão dispostas a te falar, tá? Poucas pessoas estão dispostas a te falar. Eu absolutamente não meço o conteúdo entregue aqui, tá? Aqui no meu podcast, vocês têm tudo de mim. E ó, eu juro pra você, isso me custa. E não me custa barato. Não me custa barato. Só ontem eu gastei R$200 em bibliografia. Só ontem eu gastei R$200 em bibliografia, que eu ainda vou ter que ler. São mais de 1000 páginas que eu tenho que ler de livros para, de uma certa forma, trazer essas informações aqui acerca de vários temas. Entende? Olha, eu aprendi uma coisa. Quem quer resolver problemas psicológicos não pode ficar na psicologia. Ah, Eric, como assim? Como assim não pode ficar na psicologia? É muito simples, amigo. Esses problemas, eles estão relacionados com uma série de outros assuntos. De onde você tiraria que melhorar as bactérias do intestino curaria uma psicopatologia como a própria depressão? De onde você tiraria isso, meu Deus? Não tem na psicologia a terapia intestinal. Você tá entendendo? Então, de uma certa forma, você precisa estudar outros campos para desenvolver soluções mais eficazes, mesclando isso. É como MMA, as artes marciais mistas, né? Você, de uma certa forma, mixa lá o jiu-jitsu com o Muay Thai e você se torna um lutador formidável. Não é? Para você ter ideia, né, se você acompanha lutas, você sabia que antes os lutadores que iam e que sabiam apenas lutar de pé perdiam para aqueles que sabiam lutar no chão. Então, todos os lutadores passaram a adotar um pressuposto: sem lutar jiu-jitsu não se entra no ringue, não se entra no octógono sem saber jiu-jitsu. Ou seja, jiu-jitsu se tornou uma coisa extremamente necessária para eles. Agora, talvez não se entre na vida sem saber o tema de microbioma. Ora, não é verdade? Isso também pode ser uma grande verdade. Não se entra na vida sem saber essas coisas. Porque, eu quero tratar depressão, então por isso eu preciso de uma terapia cognitivo-comportamental. Amigo, pode ajudar, mas eu vou dizer pra você, não é a única coisa que você precisa. Porque o que adianta a terapia cognitivo-comportamental se você, de uma certa forma, quando chega em casa, se entope de doces e produtos de confeitaria? Juro pra você, você está estimulando o tempo todo os carboidratos dentro de você, você está com o índice glicêmico lá em cima, você está, de uma certa forma, matando várias bactérias do microbioma, boas, que te fariam bem, e você tá lá, na terapia cognitivo-comportamental, que de uma certa forma tá enxugando gelo para você. Então, você tem que tratar um problema de vários frontes, vários frontes. E se você não faz isso, amigo, juro para você, nada vai mudar. Nada vai mudar. E eu tô convencido disso, e eu estou devorando tudo que tem aí publicado acerca desses assuntos, tá? E ó, você tá tendo isso aqui de graça, amigo. Pô, aproveita, sabe? Aproveita, cara. Pega aí, faz, entende? Ó, segue os passos. Ó, tudo bem se você não quer seguir, você tá entendendo? Mas ó, você tá jogando uma grande oportunidade fora, eu já vou te falar, tá? Eu confesso pra você que eu não perco muita coisa se você não fizer. Mas quem tá perdendo muito mais, né? Quem tá perdendo tudo, na verdade, é você, tá? Porque tá aí um conhecimento que você precisaria ler uma série de livros para obter, tá bom? Então, este é um apelo que eu faço para você. Executa estas coisas. Executa essas coisas. Isso vai fazer um bem tremendo para você e para sua vida.